Compartilha o link, inscreve no canal, dá like, seja membro. E a gente vai seguir aqui agora. Boicote. Acontece. É o seguinte, a gente... O cara vem batendo em muitos aí, vários debates. Achou que ia chegar aqui, a gente ia deixar, a hora que a gente vê que... Tá debatendo com os maiores aí do Brasil, gente de muita grana, gente muito poderosa. E aí é normal. Outros boicotes vão surgir. Com certeza, eu começo a temer... Vai ter live que o Gustavo não vai chegar, vai ter live que eles vão tentar sequestrar ele. Você viu ali atrás o trânsito, eu tentando chegar, aquela dificuldade. Quem quer levar a verdade, principalmente num país corrompido, sofre muitas dificuldades. É por isso que a gente tem que fazer todo mundo igual. Vamos igualar a força. Ô Gustavo, você debateu com o Faca, né? E o Facuri. Isso. E ele conversou com a gente e falou assim, cara... Mas ele falou que esse capitalismo que existe hoje no Brasil não é o capitalismo que ele defende. Uhum. Ele falou que esse capitalismo que existe hoje também está sendo boicotado. Uhum. Igual boicotaram o socialismo, né? Na União Soviética, tudo, né? Várias sanções. Ele falou, cara, o capitalismo que eu defendo é o capitalismo onde a moeda tá lastreada no ouro mesmo, onde se a pessoa não tiver dinheiro, ela não empresta. Ela só empresta se ela tiver, né? A forma que eles fizeram com o capitalismo hoje é uma forma de provar que o sistema realmente está cheio de falhas e por isso estão boicotando esse sistema. Pois é. Eu acho engraçado, né? Porque é normal, eu respeito, tá? As pessoas falam, nós que somos marxistas, socialistas, falam assim, é utópico, é impraticável, é uma visão, e etc. E eu entendo, até porque nós vivemos numa sociedade que não é essa, e é mais do que natural que as pessoas achem que construir uma outra coisa diferente disso é impraticável. Né? Agora, é curioso que, do outro lado, as pessoas que, de uma forma ou de outra, defendem o capitalismo, também é um capitalismo que ele nunca aconteceu em nenhum lugar, entende? Não acontece hoje em nenhum lugar, e que eles acreditam que existe aí, sei lá, nas nuvens ou irá existir em algum momento. O que eu responderia a esse tipo de coisa? Eu acho que a sociedade que eu defendo é completamente praticável, factível e é a mais natural de se imaginar. O que ele defende não é, e várias outras versões, sabe? Por exemplo, eles reclamam do tamanho da intervenção do Estado. Vou mencionar alguns pontos aqui no capitalismo hoje. Na minha opinião, o capitalismo, no estágio que ele se encontra hoje, ele só poderia ter uma intervenção muito alta do Estado, porque o Estado ele intervém para salvar não a massa da população, não é para fazer política essencial, mas a massa das empresas. Onde as empresas colocam seu capital, onde elas não conseguem mais investir. Lembra daquilo que eu falei antes? Que as empresas precisam crescer? Sim. Onde elas colocam? Em títulos públicos. O Brasil, que tem hoje cerca de 80%, 90% do PIB em títulos da dívida pública. A fração disso, que está a massa da população, o pessoal assalariado, tem títulos da dívida pública, é irrelevante. Ninguém. Né? E até pode ser muitas pessoas, assim, alguns milhões, mas a pessoa tem um pouquinho de nada se tiver. Isso é o quê? É a empresa que ela não investe mais porque ela não tem condições de investir, porque não tem comprador, e não tem comprador porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, então elas vão colocar onde? No Estado. Sim. Só para dar uma demonstração disso. O Brasil, em 94, quando o Plano Real foi criado, depois podem checar aí os dados, eu convido as pessoas a fazer os tal do fato ou fake das coisas que eu falo, porque esses dados são todos minuciosamente retirados das fontes existentes. 54% da receita corrente líquida do Estado, da União, era com gasto com pessoal, servidor público. 54% em 94. Sabe quanto que é em 23, último ano? 22%. Era 54% em 94 da receita corrente líquida do Estado era em servidor público. Ano passado, em 23, é 22%. E mais. Você sabe quanto que caiu? Durante esses 30 anos, caiu sem parar. Mas caiu também o número de pessoas lá dentro ou caiu também. Sabe, o valor que era repassado? Tudo. O valor que é repassado, que foi o que eu acabei de falar, né? Se nós pegarmos na RAIS, que é uma base de dados aí do Ministério do Trabalho, eu fiz essa análise 1 mês atrás. Tá? Federal caiu pra caramba, estadual caiu pra caramba, o único que se manteve proporcionalmente foi municipal, servidor municipal. Ainda assim com uma leve tendência de queda. A iniciativa privada no Brasil tem 30 anos que ela só cresce. Em todos os sentidos imagináveis. Então, por exemplo, a maior parte do valor alocado, setor público e privado,
o setor privado é cada vez maior, porque as empresas públicas elas são cada vez mais privatizadas, capital aberto, etc. O dinheiro público é cada vez mais usado para remunerar empresas. Por que é feito para remunerar empresas? Porque esse não é o capitalismo que eu gosto. Não, porque as empresas não conseguem mais, porque, veja, eles pagam seus trabalhadores que vão comprar os seus produtos. Como a miséria é cada vez mais crescente, a remuneração da massa de pessoas empregadas é cada vez menor, o que você ganha no final também é. Então, quem é que vai tentar salvar essas empresas? O Estado. O Estado está subsidiando. Por meio de títulos de dívida, que você aloca o capital que você não investiu em lugar nenhum, ainda assim o Estado te dá uns juros, e quem paga esses juros é a massa da população, Sim, porque os impostos no Brasil são predominantemente sobre o produto ou sobre a renda assalariada, não sobre a renda de lucro, dividendos e etc. Sim. Né? Ou então por meio da compra direta que o Estado faz das empresas privadas, por meio da terceirização, por exemplo. Né? Nos municípios isso é muito forte. Eu posso até te passar todos esses dados. A gente tem um estudo que pega a massa de empresas públicas e empresas privadas. As empresas públicas têm 4 mil a menos hoje do que 20 anos atrás. 4 mil a menos. Se nós pegarmos um servidor público, aí é brutal. A queda é tanto em termos de remuneração, de poder de compra, quanto de total. No Estado e na União, no governo federal, a queda é absoluta. Nos últimos 15, 20 anos. Ou seja, tinha mais pessoas empregadas há 15, 20 anos atrás do que tem hoje. No município ela não é absoluta, mas se você pegar em termos relativos, ela está estagnada. Isso aí é fácil de você constatar. Você pode, por exemplo, sei lá, aqui em Uberlândia, onde seu avião chegou, tem uma Receita Federal lá. Se você fosse essa Receita Federal lá há 10, 15 anos atrás, tava cheio de gente nas repartições. Sim. Lotado de pessoas trabalhando, né, fazendo de tudo. Hoje você vai lá, não tem ninguém. Sim. Parece um lugar fantasma. Isso. Né? Por quê? Por conta de informatizou, inteligência artificial, tudo. Então, realmente, nesse sentido, eu concordo que o Estado tá desinchando no sentido de mão de obra dentro dele. Mas o custo dele tá cada vez mais elevado. Pois é, mas é o custo de quê? É o custo para o capital. Percebe? Não é o custo do Estado isso daí? Não, porque o custo do Estado é dado exatamente nesses dados que nós estamos conversando aqui. Por exemplo, a remuneração dos trabalhadores é o principal custo do Estado em termos de serviço que ele oferece. Se você pegar o que ele gasta com remuneração, por exemplo, na educação, e o que ele gasta com material, com outras coisas, a remuneração é muito superior. Tá entendendo? Olha a magnitude disso. Era 54% da receita corrente líquida do Estado em 94, hoje é 22%. É menos da metade. A metade aí seria 27%. O Estado está diminuindo no Brasil há 30 anos. Eu até brinco com os liberais. Olha, se vocês têm razão, então o Brasil deveria estar melhorando nos últimos 30 anos. E ele diminuiu no governo. Porque está arrecadando mais, né? Aí é outro ponto que eu já vou entrar. Ele diminuiu no governo FHC, nos governos do PT ele diminuiu, Sim. no governo, todos os governos ele diminuiu. Percebe? E o problema, agora, ele é grande? Ele é grande. Por quê? Porque remunera o capital. Aí sim, a carga tributária no mundo inteiro, ela só cresce, mas não é para serviço público. Não é para serviço público. Você sabe qual foi o momento no Brasil que a carga tributária mais cresceu? Ditadura militar. Ela era 15%, foi para patamar de 24%, 25%. Certo. Vai variar ano a ano, tá? Mas por quê? Porque dívida externa para financiar a indústria de base para as empresas multinacionais virem para cá. Então, para as empresas multinacionais na época virem para cá, você precisava de ter uma siderurgia, você precisava de ter uma mineração, você precisava de ter energia elétrica. Só assim podia vir montadoras, fábricas de eletrodomésticos. Você precisou investir. O Estado, só que o Estado investiu na infraestrutura. Exato. Com empréstimo. Isso foi bom, esse investimento. Sim, o investimento em si, sem dúvida. Uhum. Mas com empréstimo. Certo. Então você precisou elevar a carga tributária para financiar o que na época era o principal problema, que era a dívida externa brasileira. O que acontece agora nos anos 90? As empresas multinacionais vieram, as montadoras estão aí, as empresas de eletrodomésticos estão aí. Logo, logo, elas empregaram o suficiente e o mercado brasileiro saturou. Saturou por quê? Porque as pessoas têm acesso a recursos demais? Não, porque o limite do que as pessoas conseguem comprar com aquela estrutura produtiva já está dada. E agora os capitais precisam continuar crescendo. Eles não conseguem mais crescer. O que eles fazem? Vamos apropriar das empresas que já existem. Vou te dar um exemplo. Os investimentos chineses que chegaram no Brasil no último período, tá? Investimento da China, sim, está crescendo. O grosso é comprar empresas que já existem. Vamos comprar a empresa de energia de São Paulo.
Tá entendendo? Vamos comprar a mineradora que já existe lá no Nordeste. Que porra de investimento externo é esse? Se é verdade, eu entendo o que você fala. O investimento externo lá nos anos 60, de fato, produzia algo que antes a gente não produzia, gerou emprego que antes a gente não tinha, Sim. aumentou o PIB brasileiro. Tanto que os anos 60 e 70, o PIB brasileiro cresce no patamar aí, não me lembro agora de cabeça, mas é próximo de 10% ao ano. Agora, hoje, o que é investimento externo? Seja ele dos Estados Unidos, seja ele da China, seja da Inglaterra. É comprar o que já existe. E que antes era do Estado. Toda a retórica do Estado hoje é feita porque, com exceção dos novos ramos de produção, como o Big Tech, o único local que o capital consegue para, entre aspas, se expandir é comprando o que antes era empresa pública. Percebe? Como que fica o país antes e depois dessa compra? Do mesmo tamanho. Só mudou o dono. E o pior, agora você tem um excedente lá na CEMIG, por exemplo, que é apropriado de maneira privada, e de novo não dá para investir no Brasil porque está saturada a capacidade de compra da população. Você joga para o exterior. Então, eu fiz um estudo... Tá saqueando ainda o país. E é legal, você entende? Uhum, você joga para o exterior, mas o lucro é seu, porque no capitalismo o lucro pertence ao proprietário, não é assim? O trabalho é excedente de sociedade. Então a gente fez um estudo recentemente, por exemplo, que era investimentos externos no Brasil e investimentos de capitalistas brasileiros no exterior. Os de capitalista brasileiro no exterior, o maior era Estados Unidos. Não vou entrar aqui no porquê, mas depois vem Bahamas, Ilhas Caimã, Bermudas. Caralho. Só os paraísos fiscais. Só os paraísos fiscais. Isso aí tá no Banco Central, tá? Tem não, esse sistema já era, velho. Esse sistema tá quebrado. Isso aí eu não tenho dúvida. Algo precisa ser feito. Mas a gente precisa acordar e entender qual que é o melhor. O que é o melhor. Né? A gente tá indo pro lado certo, ou a gente tem que retroceder e voltar atrás e rever tudo isso. Né? Qual que é o caminho certo? A gente tem que rever o capitalismo, o que deu errado e consertar isso daí, ou não? A gente tem que dar uma nova chance pro socialismo. Entendo. Eu não acho que é uma questão de nova chance, tá? Eu acho que é uma questão do embate que está sendo travado. Só para dar uma fechada nessas questões aí que o Otávio, né, comentou. Então, minha opinião, o Estado cresce porque o capitalismo precisa necessariamente de um Estado grande. E não é para fazer serviço público, não, é para correr o capital. Tá? O padrão ouro, ele se extinguiu lá nos anos 70 porque ele não comportava mais a sociedade capitalista de hoje. Desculpa. Você não acha que foi sabotagem isso, não? Não, porque qual que é o problema? O grande problema que esse tipo de visão tem, e que é uma das primeiras visões, por exemplo, que Marx no Capital vai esclarecer, é que o valor do dinheiro não está no ouro que o representa, se for o caso, ou na prata. O valor do dinheiro está nas mercadorias que ele representa. Da moeda, do dinheiro. O dinheiro expressa a riqueza que é produzida. O grande problema do padrão ouro é que o padrão ouro você não consegue expandir a sua base monetária com a mesma dinâmica que o conjunto das coisas que estão sendo produzidas se expandem. Você está entendendo? Sim. Isso levou uma confusão completa, porque toda moeda vinculada ao padrão ouro, ela tinha que tentar se desvalorizar. Porque ela não mais conseguia expressar aquele total da riqueza que era produzida. Então, como é que você faz para expressar? Você desvaloriza a moeda. Só que a desvalorização da moeda gerava um problema crônico. Então, Estados Unidos, por exemplo. Uma onça de ouro, $35. Significa que eu posso pegar $35, levá-la no Banco Central e trocar por uma onça de ouro. Exato. Uma onça, 32 gramas, 31, 32. O que acontece se você precisa desvalorizar a moeda? Porque se não desvaloriza, você tem deflação atrás de deflação, que era o problema que tinha na época. Se as pessoas pensam, olha, vai desvalorizar, não vai ser mais 30, vai ser $50 para uma onça de ouro. As pessoas correm todas desesperadas para o Banco Central para sacar o ouro que tinha lá. Olha o tamanho da contradição. Você precisa desvalorizar para que não tenha uma deflação descontrolada. Só que se você desvalorizar, todo o ouro do Banco Central vai para o bolso das pessoas que estão com dólar, porque óbvio, eu vou correr para pegar um ouro a $35 porque vai virar 50. Percebe? Então o padrão ouro implodiu porque ele tinha essa contradição crônica. Os Estados Unidos precisava desvalorizar o dólar, e se desvaloriza o dólar, implodiu o padrão ouro. Enquanto isso, os outros países que tinham a moeda, o câmbio vinculado ao dólar, estavam desvalorizando a sua e tendo ganho em cima dos Estados Unidos. Óbvio, porque sua moeda desvaloriza, seu produto fica mais barato, o produto americano fica mais caro.
Percebe? Sim. O problema da desvalorização monetária, inclusive vários países faziam isso. Então o padrão ouro, a grande pergunta não é por que ele acabou em 1971. A grande pergunta a ser respondida, do ponto de vista enquanto economista, eu falo aqui, tá? Eu não sou economista de formação, mas estudo os temas. A grande pergunta é por que ele durou até 71. Tá? Significa que o outro padrão baseado no crédito, ele é bom? Não tem nada de mecanismo interno do capitalismo, ele é bom. O capitalismo é uma sociedade, forma de sociedade por definição doente, cheia de problemas. Satânica. Mas ele é menos pior, por assim dizer, tá? Porque o crédito, não é que você sai emprestando sem ter dinheiro. Necessariamente. Pode se transformar nisso. Mas a ideia é, você cria dinheiro emitindo dívida. Ao emitir dívida, as pessoas vão pegar aquele crédito e vão produzir. E vão pagar. Aconteceu aí foi que o dinheiro antecedeu a produção. Sim. Mas não necessariamente você vai ter um descompasso. A tentativa com dinheiro-crédito é que você consegue regular a base monetária com as necessidades da sociedade naquele momento. Essa é a tentativa, tá entendendo? É ruim também, mas o do ouro é o pior de todos, porque o ouro você tem uma base fixa para uma sociedade cuja produção é mutável o tempo todo, cuja produção de riqueza é mutável. Então eu não entendo essa posição do Otávio, essa discussão é mais antiga que andar para frente. Essa discussão entre padrão ouro e o dinheiro ligado ao crédito era o grande debate monetário, por assim dizer, da primeira metade do século XIX na Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira, não existia padrão ouro, era um padrão bimetálico, que era prata e ouro. Sim. Você sabe que a Inglaterra virou padrão ouro acidentalmente. Uma figura pouco conhecida chamada Isaac Newton. É só hoje que as pessoas são especialistas só naquilo. Uns 300 anos atrás, as pessoas... Era tudo. O Isaac Newton foi atuando no Banco da Inglaterra, ele subvalorizou a prata inglesa. E a prata toda foi embora da Inglaterra. E com isso ficou só ouro. Eles foram obrigados a adotar um padrão monetário associado unicamente ao ouro, né? E o grande debate da primeira metade do século XIX era esse, se o dinheiro ia ser associado ao crédito, se o dinheiro ia ser associado ao ouro. E venceu o ouro. Tão logo isso aí venceu, isso culminou numa crise em 48, depois numa crise em 57, que todos os defensores do padrão ouro foram para uma espécie de CPI da época, para poder responder por que aquelas coisas tinham implodido daquela forma. Então, o que eu quero dizer... Isso é uma lamentação que não faz sentido mais, não faz já foi sentido. discutido já. Agora, o padrão ouro-crédito, sim, ele gera inflação e você combate a inflação com taxa de juros alta. Por que você combate a inflação com taxa de juros alta? Para as empresas não produzirem mais. E você, com a taxa de juros elevada, você consegue fazer com que o capital da empresa não precise ser aplicado ali, compensa mais botar ele nos juros. E por que é melhor para o capitalismo colocar ele em juros? Porque se ele produzir mais, ele não vai conseguir vender. E no juro ele não tem a perca do produto. E no juro ele não tem a perca do seu capital. Do seu capital excedente, que ele pode colocar ele ali. Você está entendendo? E por isso que o Estado cresce.